nós vamos entrar numa outra série, ainda dentro dos estudos dos dons. Nós vamos fazer uma sequência falando a respeito do ministério de administração da igreja. E hoje nós vamos iniciar com o dom de governo. E a primeira coisa, para você já notar, a gente não pode esquecer que os dons são espirituais. O dom de governo, nós estamos falando do governo espiritual. Estamos falando de liderança na igreja local. Estamos falando de governança, de liderança dentro do povo de Deus. Não tem nada a ver com o governo dos homens. Não tem nada a ver com política. Essas características são do servo de Deus. Essas características têm a ver com a casa de Deus. Essas características têm a ver com o corpo, com a edificação do corpo de Cristo. Porque tem muita gente que equivocadamente espera essas características de governantes. E os governos humanos têm outros valores, têm outras propostas. Eles não estão debaixo da graça e do favor imerecido de Deus, apesar que toda autoridade é dada por Deus. Quem exerce qualquer autoridade, qualquer governo, exerce porque Deus permitiu. Agora, se essa pessoa vai exercer a partir da vontade de Deus, é outra história. O Ministério da Administração, a gente vai ver o dom de governo hoje, o dom da administração semana que vem. Vamos falar sobre o dom da generosidade e vamos lembrar em cada um desses encontros sobre a misericórdia, porque diferente daqueles que administram as empresas, diferente daqueles que governam os homens e procuram resultado e procuram lucros, aqueles que administram as empresas, qual é o grande, o melhor administrador? É aquele que faz mais coisas com menos recursos, é aquele que obtém melhor resultado com menos investimento. Isso tem a ver com governança das empresas, mais e menos. Não é assim na casa do Senhor. A governança na casa do Senhor não objetiva o lucro, não objetiva resultado, ela objetiva o exercício da graça e da misericórdia. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículos 7 em diante. Vamos aqui do 4, vai, do versículo 4 em diante. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Um só corpo, mas que somos membros uns dos outros, não apenas membros do corpo. Isso é um detalhe interessante. Nós somos membros uns dos outros. E o texto continua. Versículo 5. Mais uma vez, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, em algumas versões aí, o que governa, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O que preside deve fazer com diligência. A palavra presidir que aparece no texto, ela é proistemi, no grego, e no dicionário do Strong aparece lá no número 4291, para os irmãos que gostam de pesquisar. E proistemi significa presidir, significa governar, mas tem uma palavrinha aqui fantástica, que ela vai além do presidir e governar, porque proistemi também significa dar atenção. Presidir, governar, dirigir, conduzir, mas dar atenção. E dar atenção a quem? A gente já vai ver adiante. A palavra proesteme, essa palavra pró é aquilo que vem antes. Pró, alguma coisa que vem antes. E estemificar, alguma coisa que vem antes e fica, alguma coisa que foi pré-estabelecida, pré-determinada, pré-planejada. Foi organizado antes. Então aquele que preside, aquele que governa, é aquele que trabalha de antemão. É aquele que planeja, aquele que é organizado. É o caráter. Mas veja só, não é só o planejamento das coisas.
Quem trabalha, quem preside, quem governa, quem dirige as empresas, os governos e planeja as coisas, é bem sucedido. Mas no caso do governo, do dom de governo na casa do Senhor, não basta planejar as coisas. Aquele que governa, ele não governa as coisas. Na casa do Senhor, ele dirige pessoas, ele dirige o reino de Deus, ele dirige os valores do reino de Deus, e não apenas os valores, no caso dízimos e ofertas, não apenas os bens, móveis ou imóveis. Na verdade, ele, de alguma forma, participa da governança do reino de Deus. Então precisa ter um caráter pré-estabelecido. Não apenas o pré-estabelecimento da organização, mas um caráter pré-estabelecido. Precisa ser uma vida de modelo. E aí vem o próximo slide, que fala sobre características. Si quaes tene, é dirigir, é governar, é pré-estabelecer, é dar atenção. Quais as características que se esperam de quem exerce liderança, de quem exerce governo na casa do Senhor? A primeira grande característica que se espera é que ele tenha pré-estabelecido a sua fé. Precisa ser uma pessoa de caráter de fé muito bem sustentado, de história de fé. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que não se deve impor as mãos ao neófito. Não dá para trazer uma pessoa neófita na fé, mesmo que seja graduada, mesmo que seja pós-graduada em administração, em contabilidade, em gestão de pessoas e negócios. Não dá para trazer se a pessoa não tiver uma fé sólida, se a pessoa não tiver uma fé estabelecida, porque, de novo, não vai trabalhar com planejamento apenas de números, não vai trabalhar com o governo, com a liderança de objetos, vai trabalhar com o governo e com a liderança da fé das pessoas, e com aquilo que foi pré-estabelecido por Deus, não pré-estabelecido pelo planejamento, pré-estabelecido por Deus. E muitas coisas aquilo que nós planejamos é absurdamente pequeno, é absurdamente limitado. E o pré-estabelecido por Deus é grandioso, o pré-estabelecido por Deus é ilimitável. Aquele que exerce o governo precisa ter base sólida de fé, precisa ter empatia e misericórdia. Veja que é uma característica estranha. O administrador, o contador, aquele que trabalha com sistema, aquele que trabalha com gestão de números, gestão de estoques, gestão financeira, aquele que trabalha com investimento, não necessariamente no mercado, não necessariamente precisa ser uma pessoa empática, não necessariamente precisa ser uma pessoa que tenha habilidades relacionais. No mercado de trabalho, se ela tiver essas duas competências, fantástico. Mas se ela conhecer apenas de números, de mercado internacional, de câmbio, de dólar, de euro, mesmo que ela não se relacione com pessoas, não tem problema. Ela vai conseguir administrar fundos, ela vai conseguir administrar valores, ela vai conseguir administrar investimentos, ela vai conseguir. No reino de Deus, não. No reino de Deus, ela precisa conhecer de pessoas, ela precisa ser empática e precisa ser misericordiosa. Uma outra coisa, aquele que lidera, aquele que governa no mundo, quem lidera empresa, quem governa nações, aquele que preside, é uma pessoa que manda, é aquele que está acima. No reino de Deus, não. A palavra de Deus diz que aquele que quer liderar, aquele que quer presidir, aquele que quer governar, que seja o primeiro servo. Então, uma característica para ter um bom governo dentro da igreja é que esse governo tem que ter, esse governante, esse presidente, ele precisa ter um coração servidor. Se ele não é o primeiro a servir, ele não pode ser o primeiro a governar. Ponto. Se ele não está no meio do serviço, ele não pode estar governando. De novo, quando a gente compara governança de mercado, governança de governo, é possível a pessoa ser um bom governante, ser um bom presidente de empresa, em diversas áreas, sem estar no chamado chão da fábrica. É possível. E muitos governantes, muitos presidentes de empresa não têm a menor ideia
de quem é a pessoa que serve o café, de quem é a pessoa que abre a porta, o portão, de quem limpa, não tem a menor ideia. Ela está literalmente num outro patamar. Não é assim no governo da casa de Deus. O que preside, o que lidera, precisa ser o primeiro que serve. Se ele não serve para servir, ele não serve para governar. E lógico, se nós estamos falando de governo, o dom da governança, e o texto que nós acabamos de ler de Romanos 12:8 diz que aquele que preside deve fazê-lo com diligência. O que se espera desse que preside é que ele seja honesto, espera que ele seja organizado, espera-se que ele saiba trabalhar com planejamento. Mas, de novo, as características principais: caráter de fé, histórico de fé, empatia, misericórdia, coração servidor, honestidade, organização e planejamento. Érica, você está acompanhando aí no celular? Tá? Só para saber se algum irmão depois mandar alguma pergunta, vocês nos falam, porque é o meu celular que está ali transmitindo, porque a gente está sem internet aqui no prédio. Vamos para dois textos: dom do governo no Antigo Testamento. Dom do governo no Antigo Testamento. Primeiro texto, Êxodo 32:11. Vamos pegar dois grandes governantes, dois grandes líderes, dois grandes presidentes, dois grandes estadistas do Antigo Testamento, Moisés e Davi. Teríamos outro, mas não tenha dúvida que Moisés e Davi são os dois grandes representantes do dom de governo, do dom da presidência, do dom da liderança no Antigo Testamento. Êxodo 32:11. Se tiver alguém assistindo aí, anota para a gente, para os demais irmãos acompanharem. Êxodo 32:11. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Moisés, o grande estadista, o grande governante, aquele que Deus colocou à frente do povo, à frente daquela multidão. O povo errou, Deus queria castigar o povo, Deus queria recomeçar a história com Moisés, e Moisés, como governante, sabe o que ele faz? Ele não faz uma análise dos números, ele não faz análise daqueles que estavam certos ou errados, ele não faz um processo de feedback com o povo, ele não faz um processo de avaliação. Moisés intercede pelo povo. Uma característica daquele que exerce o governo. Moisés foi empático, Moisés sentiu a dor do povo. Isso não quer dizer que Moisés não tenha descido o pau também, porque Moisés chama a atenção de Arão, que era aquele que estava presidindo, governando na ausência de Moisés. Ele chama fortemente a atenção de Arão. Mas como um governante de Deus, Moisés intercede pelo povo. E Moisés não intercede à distância. Moisés estava no meio do povo. Moisés governa literalmente junto. Esse também é um outro problema. Muitas vezes na casa do Senhor. E é uma coisa que eu particularmente tenho lutado muito aqui nessa igreja nos últimos anos. Quem quer exercer liderança, quem quer exercer governo na casa do Senhor, precisa estar presente. A pessoa quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser tesoureiro, quer ser vice-presidente da igreja, quer exercer cargos de liderança, tem que estar presente. Tem que viver o povo, tem que viver o ministério. E Moisés estava no meio do povo. Êxodo 14, dois versículos, versículo 14 e o versículo 21. Êxodo 14, versículo 14 e versículo 21. 14 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Duas coisas. Primeiro, o planejamento de Moisés tinha acabado. O planejamento humano. Não dava para voltar para trás, não dava para avançar à frente, não tinha como fazer uma ponte, não tinha como transpor o rio de outra forma. Naquele momento, o governo de Moisés demonstrou limitação humana,
para que o ilimitável, grandioso de Deus aparecesse. E muitas vezes os governos humanos dentro das igrejas não permitem o ilimitável de Deus. As pessoas se limitam ao que cabe na prancheta, ao que cabe na calculadora, ao que cabe na planilha. E Deus faz infinitamente mais. Essa é a segunda característica. A primeira característica desse governo de Moisés: intercessor. Segunda característica: fervor, fé, dependência de Deus. E a terceira característica é alguém que vai adiante do povo. Moisés é o primeiro. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Moisés foi o primeiro a tocar, porque ele estava à frente do povo. Ele estava conduzindo, ele estava liderando. O povo estava literalmente seguindo Moisés. Você que é líder aqui na casa do Senhor, quem está seguindo você? Quem está acompanhando os teus passos? Quem anda com você? Se não tem ninguém te seguindo, você não está liderando. Líder é seguido. Dois exemplos agora na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, versículo 23 e 24. Livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, versículo 23 e 24. Na governança humana, na liderança humana, quem trabalha recebe, quem não trabalha não recebe. Não existe misericórdia, não existe generosidade. Ah, mas naquele dia eu não pude vir porque estava doente. O chefe vai dizer assim: mas se você não vendeu, você não tem comissão. As coisas acontecem dentro de uma lógica de mercado, dentro de um mundo capitalista que nós vivemos. O governo da igreja não é assim. O governo da igreja tem uma outra perspectiva. Veja, Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 23. Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a batalha, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Houve um momento em que o acampamento de Davi havia sido invadido, e naquele momento Davi precisou perseguir. Ele já tinha lutado bastante, parte do grupo estava extenuado, parte do grupo estava cansado, não dava para carregar os feridos, não dava para carregar os cansados, ainda tinha umas bagagens, e Davi tomou uma decisão: esse grupo aqui vai ficar cuidando das bagagens, os outros vão lutar na frente. Mas quem deu a vitória? Davi vai dizer com todas as letras que quem deu a vitória foi o Senhor. Mas quando eles voltaram da batalha, com os despojos, com o resultado da guerra, eles venceram o outro povo e tomaram as riquezas do outro povo, como era o costume daquela época. Parte dos soldados não quis dividir. Não, isso daqui só quem tem direito somos nós. Nós trabalhamos, nós fizemos, nós corremos atrás. E às vezes dói o coração, querido, quando muitas vezes a gente está fazendo coisas aqui na igreja, um almoço, um café, um jantar, e a gente está investindo na comunhão, investindo no compartilhar, investindo nos relacionamentos espirituais, e tem gente mesquinha dentro da igreja. Não, se for, fulano nunca dá dinheiro, a pessoa nunca pode, mas a pessoa não aprende. Ah, mas vai fazer acampamento, mas precisa a igreja investir dinheiro no acampamento? Por que cada um não paga o seu? Por que cada família não fica responsável? A mesma discussão que os soldados avarentos tiveram aqui, os soldados mesquinhos, dizendo: olha, nós fizemos, nós lutamos. E Davi vai dizer: não, quem deu foi o Senhor. Quem deu a vitória foi o Senhor. Tal vai ser a parte dos que desceram a batalha, tal vai ser a parte dos que ficaram guardando aqui as bagagens. E muitas vezes
com dor no coração, eu vejo gente mesquinha ainda dentro dessa igreja, com esse tipo de discurso. Queridos, se Deus tem dado algo a você a mais do que tem dado ao outro, quem deu foi Deus, e Deus deu para que fosse compartilhado. Por isso que o texto inicial de Romanos 12 diz que nós somos membros de Cristo e somos membros uns dos outros. Nós temos muitos irmãos generosos aqui na igreja que se alegram em dividir, mas a gente não pode ter no meio do governo da igreja, na liderança da igreja, no ministério pastoral, no ministério diaconal, na diretoria da igreja, não pode ter gente mesquinha, não pode ter gente avarenta, não pode ter gente que não se alegra em compartilhar. Nós precisamos ter um governo generoso, assim como Davi. Uma outra coisa fantástica na liderança, tanto de Davi quanto de Moisés, é o nível de competência. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Quem governa, quem lidera, quem está à frente, precisa tornar não apenas a vida, precisa tornar o outro melhor. Você que é líder de jovens, de adolescentes, de crianças, você que é líder dos homens, das mulheres, você que é líder dos outros ministérios, de louvor, de comunicação, de administração, quem anda com você se torna uma pessoa melhor. Você tem dom de governo, você tem dom de liderança. Quem anda com você se torna uma pessoa melhor ou pior. Olha só, 1 Samuel 22, 1. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Quando você continua lendo essa história, e vai até o final de 2 Samuel, você vai descobrir que desses 400 homens se tornaram guerreiros poderosos, se tornaram soldados que eram contratados pelos governos dos outros países para lutar as suas guerras. Davi protegia fronteiras, Davi protegia fazendas. Desses 400 surgiram 70 que ficaram famosos, 70 de Davi. Davi fez desses 400 amargurados, endividados, de pessoas em apertos, gente melhor. Quem tem o dom de governo não é para pisar nos outros. Quem tem dom de governo, quem tem dom de liderança não é para andar com o nariz empinado. Quem tem dom de governo e liderança na igreja é para ser competente, fazendo a vida do outro melhor, tornando as pessoas melhores. Esse é o nosso desafio, que lhe dá uma grande diferença. Há uma grande diferença, e as igrejas têm penado com isso. As igrejas, inclusive brasileiras, têm se desvirtuado disso. Porque o dom de governo na igreja, ele nasce de mãozinha dada com o ministério profético sacerdotal. Eu vou repetir, o dom de governo nasce na palavra de Deus, junto com o ministério profético sacerdotal. Quem governa é Moisés, e Moisés era profeta do Senhor. Quem governa junto com Moisés é Arão, e Arão era sacerdote do Senhor. E a gente vai vendo a evolução de Israel, e tem um momento que Israel está sendo governado por Samuel, profeta, sacerdote do Senhor. Se torna juiz, e Samuel tem um grande governo, e Samuel não consegue fazer dos seus filhos sucessores, mas não havia só os filhos de Samuel como levitas. Outros levitas poderiam ter sido indicados, outros sacerdotes. Samuel era o sumo sacerdote, havia outros sacerdotes. Mas olha o que o povo faz. 1 Samuel 8, versículo 4 e 5. As pessoas não ficam satisfeitas com o governo profético, não ficam satisfeitos com a liderança sacerdotal. Aí todo mundo quer mandar em Israel, todo mundo quer dar pitaco dentro da igreja, e nem todos foram chamados para isso.
Por isso que o texto de Romanos diz: uns foram chamados para isso, outros foram chamados para aquilo. Aquele que foi chamado para governar, para presidir, para liderar a casa do Senhor, tem que fazer com diligência, mas tem que ter chamado para isso. Em 1 Samuel 8, versículo 4 e 5 diz o seguinte: então os anciãos de todo Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós. Por que um rei? Para que nos governe, como todas as nações o têm. Eles queriam um governo parecido com os das demais nações, mas Israel não é demais nações. Israel é povo santo, é reino sacerdotal. Israel é povo particular, é propriedade exclusiva de Deus. E as pessoas querem trazer modelos empresariais para dentro da igreja, querem trazer modelos de gestão, de governança empresarial para dentro da igreja. Lógico, querido, que aquilo que é válido em termos de planejamento, de organização, lógico que a gente absorve. Paulo também nos instrui a observar todas as coisas e reter o que é bom. Mas a gente observa e peneira as coisas. Porque governança dentro da igreja ela é profética. Governança dentro da igreja é sacerdotal. Ela não é empresarial. Em Levíticos, a partir do capítulo 2, mas não somente, a gente vai tendo Deus colocando a cargo da casa de Levi e da família de Arão a responsabilidade sobre os dízimos e as ofertas. As demais tribos traziam os dízimos e as ofertas. Quem cuidava, quem administrava, eram os sacerdotes e eram os levitas. Então não adianta. Muitas vezes a gente precisa criar um grupo na igreja que controle isso, aquilo, outro. Isso não é bíblico, querido. Isso não é bíblico. E nós vamos ver isso no Antigo, mas vamos ver isso também no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Tito agora. Tito, capítulo 1, versículo 5. Dois textos interessantes para a gente entender liderança, governança dentro da igreja. Olha o que Paulo faz com Tito. Dois textos, Tito 1,5 e depois nós vamos para 2 Coríntios 12. Primeiro, Tito 1,5. Por esta causa, Paulo falando a Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas. Para você, Tito, você que é pastor, você que foi consagrado, eu estendi as mãos sobre você para que você, Tito, ponha em ordem todas as coisas. A governança lá na igreja de Creta, Paulo, que foi o apóstolo, evangelista, missionário, naquelas regiões, Ásia Menor, sudeste da Europa, Palestina. Paulo estende as mãos e consagra Tito, Timóteo, outros personagens que o texto bíblico vai citar. E Paulo diz assim: Timóteo, Tito, você vai pôr em ordem as coisas, bem como em cada cidade constituístes presbíteros. Tito, você como pastor, põe em ordem as coisas e você indica o presbitério. O presbitério é indicado pelo ministério pastoral. Não tem como você ter governança dentro da igreja que não seja indicado pelos pastores, pelos sacerdotes indicados pelo Senhor. A igreja até valida nas assembleias, né? A igreja batista tem esse procedimento. A igreja até valida, mas a indicação ela passa e tem que passar pelo ministério pastoral, porque não tem como você ter uma liderança, uma governança dentro da igreja que não esteja na mesma visão bíblica do ministério pastoral. E aí a gente vai dizer assim: não, mas a gente precisa ter oposição. Oposição é política mundana aqui, que você tem situação e oposição. Oposição na igreja, só quem faz é o diabo. Se você quer fazer oposição na igreja, liderança pastoral, isso não é dom de governo, isso é dom de contenda. E quem te dá esse dom não é o Espírito Santo, é o Espírito maligno. Qualquer dia a gente faz uma série dos dons malignos, né? Dos dons do diabo. Tem vários. Um deles é o dom da contenda. É gente que só se levanta na igreja para fazer contenda. Isso não é dom espiritual. Isso é dom maligno.
Olha só, por que Paulo escolheu a Tito? 2 Coríntios 12, 18. Por que Paulo escolheu a Tito? Tem um porquê. Tem um porquê. E o texto diz o seguinte: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Então Paulo está defendendo o caráter de Tito. E agora ele vai dizer o seguinte: acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Paulo está dizendo assim: olha, eu e Tito somos um. Eu e Tito andamos em concordância. Eu posso colocar Tito para presidir as igrejas na região ali de Creta, porque Tito tem a mesma visão bíblica. Tito tem o mesmo caminhar. Nós estamos no mesmo ritmo, nós estamos no mesmo passo. E é necessário, querido, é necessário que dentro da administração da igreja, no caso das igrejas batistas, nós temos na nossa igreja a chamada vice-presidência, porque a presidência ela está em cargo do pastor. Apesar que já teve gente nessa igreja que quis mudar isso. Tem isso também. A presidência da igreja está a cargo do pastor. Por quê? Porque o texto bíblico diz desde o começo que o governo das coisas de Deus precisa estar na casa sacerdotal, precisa estar no ministério levítico, e no Novo Testamento precisa estar no ministério pastoral. E quem anda junto, quem lidera junto a administração, precisa ser como Tito, andar no mesmo espírito, seguir os mesmos passos. Quando é que o pastor deve ser, nesse sentido, questionado? Quando ele está em pecado. Aí precisa mesmo partir para cima, com os dois pés no peito. Se não, querido, questões de opinião, você precisa deixar a sua opinião em segundo plano e seguir a indicação, a visão, assim como Tito, que estava no mesmo espírito e que andava nos mesmos passos de Paulo. Mais um texto, Atos capítulo 4. Mas por que, pastor, que a administração precisa ficar com o pastor? Por que o pastor não fica responsável só pela palavra? Às vezes a fala é até bonita, mas a prática dela é maligna. A pregação da palavra, a oração, sim. Quando o ministério pastoral elege, junto com a igreja da época, os primeiros diáconos, ele diz: olha, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Esse é o carro-chefe do ministério pastoral. Mas a administração financeira também estava a cargo dos apóstolos. Veja o texto de Atos capítulo 4, do versículo 34 em diante. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Não eram aos pés dos diáconos, não eram aos pés dos presbíteros, não eram aos pés dos evangelistas, não eram aos pés dos outros dons, eram aos pés dos pastores locais, dos apóstolos das igrejas. Porque quando as viúvas vieram reclamar, lá em Atos capítulo 6, elas não foram reclamar com ninguém, elas foram reclamar com os pastores. É uma coisa que às vezes muitos irmãos não entendem. Por que a responsabilidade da administração tem que estar com o pastor? Porque quem, no fundo, conhece as causas das famílias, as situações, são os pastores. Os irmãos querem opinar, querem dar a última palavra, mas não conhecem. Não anda no meio da igreja, nem quando está vazia, muito menos quando está cheia. E não anda na casa das pessoas. E vamos ser sinceros, em dia de assembleia, irmão que quer dar opinião e nem dizimista é. Você quer falar de dinheiro, você quer dar opinião no orçamento da igreja, eu não concordo. Você não concorda com quem, querido? Se você não é nem dizimista, se você não é nem ofertante. Isso não é falta de fé, isso é falta de vergonha na cara. A pessoa que não dá o dinheiro e quer opinar no dinheiro do outro. Fica em casa, meu filho. No dia da assembleia nem vem. Para não passar vergonha e não fazer o nome de Jesus passar vergonha no mundo espiritual. É feio isso. Versículo 35 em diante. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, versículo 37.
Aquele era o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esta fala aqui de Atos é fantástica, porque Barnabé era levita. Barnabé era levita. Se a gente olha para o Antigo Testamento, quem administrava os valores das ofertas eram os levitas, eram a casa de Levi. Mas como nós já estamos no Novo Testamento e Barnabé é um camarada convertido de fato de direito, Barnabé não retém a sua oferta para ele mesmo administrar, mesmo ele sendo levita. Ele leva a oferta dele aos pés dos apóstolos, para que Pedro, Paulo, aqueles que visitavam, que conheciam as igrejas, aqueles que andavam no meio do povo, aqueles que sabiam o que estava acontecendo nos bastidores, pudessem administrar. Querido, quem administra os valores na casa do Senhor? E eu vou dizer para os irmãos, isso não é o tipo de coisa que os pastores fazem com absurda folga. Isso traz um peso. Traz um peso espiritual, emocional. Isso traz um peso. Mas esse papel foi dado aos pastores. E de alguma forma o Senhor também dá mais condições emocionais, espirituais. Tem gente que passa pelos bastidores da igreja, fica uma gestão, como secretário, tesoureiro, vice-presidente, e não aguenta. Porque no fundo não tinha chamado para aquilo. Ah, mas eu sou administrador lá na minha empresa. Glória a Deus, querido. Você tem competência, não chamado. São coisas diferentes. O chamado para administrar a casa do Senhor tem a ver com o ministério bíblico, sacerdotal, com o ministério profético, com o ministério pastoral. Caminhando já para a gente encerrar, 3 qualidades, a gente falou de características, 3 qualidades, 3 atitudes que se espera daquele que preside. Lembra lá do começo, Romanos 12, 8, aquele que preside, que faça com diligência. Vamos ver 3 exemplos de diligência. 2 Coríntios 8, do versículo 16 ao 21. 2 Coríntios 8. O contexto de 2 Coríntios 8 foi uma campanha de doação, uma campanha de oferta que Paulo fez nas igrejas mais ricas, nas igrejas que estavam numa situação melhor, para abençoar uma igreja específica, para abençoar os irmãos da região da Macedônia. Então Paulo vai na região da Caia, vai na região das igrejas de Tessalônica, de Corinto, recolhendo valores. Quem que organizou isso? Foi Paulo. Entre aspas, Paulo deixa ali momentaneamente de pregar. Eu digo entre aspas porque a gente sabe que Paulo não parava. Ele deixa o cuidado do púlpito, entre aspas, ou paralelamente, e vai cuidar da questão da coleta, vai cuidar da questão do recolhimento dos dízimos, das ofertas dos irmãos. E o texto bíblico diz o seguinte, 8,16: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. De novo Tito viu Paulo correndo e falou assim, eu não vou deixar Paulo correr sozinho, não, vou ajudar ele, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso. Primeira atitude, zelo, cuidado. Primeiro, Tito teve a disposição. Ele viu Paulo correndo atrás de um lado do outro e falou, o pastor está se lascando ali, Paulo está correndo que nem um louco, não vou deixar ele sozinho não. Ele colou em Paulo e diz assim, Paulo, conta comigo, eu vou te ajudar. Qual que é o aperreio aí, qual que é o perrengue? E Tito colou em Paulo, vamos fazer junto. E partiu voluntariamente para vós outros. Com que tipo de atitude? Cuidadoso. Então Tito era um camarada zeloso. Ele tinha a mesma visão bíblica de Paulo. Ele andava nos mesmos pés, no mesmo passo, no mesmo ritmo, nem lá na frente, nem lá atrás. Dá uma raiva também, né? Que você está no ritmo e a pessoa fica chupando o sangue lá atrás. Você precisa avançar e a pessoa tudo quer para deixar para depois. Não dá. Tem coisa que tem que fazer, vai fazer o quê? Não dá para esperar. E aí Tito colou em Paulo com uma atitude de zelo. E aí o texto continua. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor
espalhado por todas as igrejas. Outra coisa importante, para quem quer administrar a casa do Senhor, quem quer ser tesoureiro, zelador, vice-presidente, secretário, secretária, o texto diz que era uma pessoa que já tinha louvor espalhado pelas igrejas, era bem falado. Não, fulano de tal sim, a gente vê zelo, a gente vê cuidado, a gente vê amor. Não, olha, fulano, quando a gente indica alguém, se tiver que justificar o nome de alguém, já não presta. Você vai mandar alguém para o seminário, um jovem, um homem, uma mulher, um menino, uma menina. Aí eu tenho que chegar na igreja e justificar para a igreja por que eu estou indicando uma pessoa que não presta. Quando você dá o nome da pessoa, a igreja inteira vai dizer glória a Deus, aleluia, porque já conhece o trabalho da pessoa. Ah, não, vamos colocar fulano ali, fulano está meio fraco na fé, não está dizimando, vamos colocar ele ali para ver se motiva. Não, filho. Se a cruz de Cristo não motiva a pessoa, mais nada motiva. Mais nada motiva. Vou pegar ninguém que está encostado para colocar, olha, aquele homem, aquela mulher, está meio devagar, vamos puxar para o ministério diaconal. Para quê? Para dar trabalho para os diáconos? Ah, vamos mandar para o seminário. Para quê? Para dar trabalho para os pastores? De jeito nenhum. A pessoa que está encostada precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, não precisa estar à frente de nada, não precisa estar à frente de nada. Tito era um camarada que era reconhecido pela igreja. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro. Uma vez que o nome de Tito foi dado por Paulo, as igrejas inteiras concordaram: não, Paulo, leva ele. Tito, sim, nós vamos inclusive investir, nós vamos abençoar, nós vamos ofertar para que Tito seja o teu companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Agora, olha o detalhe: evitando assim que alguém nos acuse, em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Aí tem um negócio, além do zelo de Tito, além da cumplicidade de trabalhar junto, tem também a diligência de Paulo, que muitos pastores não têm, que muitos líderes de igreja não têm. Quer fazer tudo sozinho, quer cuidar do dinheiro sozinho, quer administrar a conta sozinho. Apesar do pastor ter que estar à frente, não é para ele fazer sozinho. Por isso que na igreja a gente louva a Deus, aqui na igreja do 15, que a gente tem uma equipe. São 2 vice-presidentes, são 2 secretárias, são 3 tesoureiros, um zelador e ainda vários outros irmãos que ajudam. Porque se vai fazer sozinho, vai se lascar. E é o que acontece com muita gente que se ensoberbece e muitas vezes rouba, furta a igreja. E Paulo está dizendo assim: para evitar que alguém nos acuse em face dessa generosidade, para evitar que alguém fique achando que o pastor pôs o dinheiro no bolso, a gente precisa ter um negócio chamado transparência. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor. Não é só coisa de coração, não, mas Deus sabe que o pastor é honesto. Mas não é só Deus que tem que saber, a igreja precisa saber também, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Para encerrar, último texto, Efésios 6, 21 e 22. Efésios 6, 21 e 22. Aquele que governa, aquele que lidera pessoas, aquele que governa, aquele que lidera a propagação do Evangelho de Cristo, aquele que governa, aquele que lidera o povo de Deus aqui na terra, aquele que tem o dom chamado para estar à frente, ele precisa prestar contas, ele precisa ter transparência. E o texto vai dizer, 6:21, para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tiquito, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Já é outro, já não é mais Tito, já é Tiquito. Veja que Paulo multiplica a sua liderança. Com Paulo mais pessoas lideram. Foi para isso que eu lhe enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo queria que a igreja soubesse a respeito dele. Paulo queria que a igreja soubesse o que estava sendo feito. Por isso que nós fazemos os nossos cultos administrativos e, com tristeza, poucos irmãos dão interesse, poucos jovens têm interesse. E às vezes uma igreja como a nossa, de 500 pessoas, a gente faz uma assembleia com 30 pessoas. Não, mas a gente confia na administração da igreja. Glória a Deus que você confia.
mas você precisa ser participante ativo, dar glória a Deus junto, participar de maneira ativa. E por isso que a gente presta as contas bimestralmente das entradas, dos trabalhos da igreja. Por isso que, vez por outra, a gente encerra alguns trabalhos também, inclusive com missionários, gente que a gente abençoa, que a gente envia as mãos, mas gente que não quer prestar conta. A igreja está abençoando, a igreja está investindo, mas a pessoa não quer prestar conta do que está sendo feito. A gente abre uma congregação, a gente envia um missionário, a pessoa não quer prestar conta. Se Paulo, que é um camarada que ressuscitou defunto, que a roupa dele passava e curava, a sombra dele curava, que foi apedrejado, que foi curado de uma picada de uma serpente mortífera, que teve visão e foi até o terceiro céu. Se Paulo prestava conta, por que nós não vamos prestar? Então os ministérios sim precisam prestar contas. E vez por outra, a gente faz algumas reuniões pedindo que as pessoas, cada um dos ministérios, como que está? Aquilo, outro. A gente pega muito no pé com as pessoas que cuidam das coisas da igreja, mas também pegamos no pé daquelas que cuidam de pessoas na igreja. Porque isso é bíblico. Querido, o ministério da administração, dom de governo, dom da administração, dom da generosidade, precisa ser exercido com misericórdia. Quem governa na igreja, antes de qualquer coisa, serve. Quem governa, anota aí, quem governa, quem lidera, quem preside na igreja, antes de qualquer coisa, é servo. Se ele quer ser o principal líder, ele tem que ser o principal servo. É assim que funciona. Ele é o primeiro a fazer, não o primeiro a mandar. Não existe supervisão na igreja. A palavra supervisão tem a ver com a visão que vem do alto. Supervisão na igreja é Cristo. Os demais aqui estão para servir. A gente não tem ninguém que fica aqui olhando as coisas. A gente tem gente aqui servindo. Se a pessoa quer trabalhar olhando, ela vai arrumar uma atividade em outro lugar, mas não é na casa de Deus. Quem governa, quem preside, não governa e não lidera apenas coisas, não preside números, não é resultados. Nós lideramos a adoração. Dízimo e oferta é a adoração. Anote isso também. Quem governa na igreja está governando e liderando a adoração, não é dinheiro. É a adoração. A adoração da viúva pobre, é a adoração do menino, da menina, do homem e da mulher. Nós estamos lidando com recurso financeiro? Não, a gente está lidando com adoração. Diante dos homens é dinheiro, pagar água, pagar luz, faz obra, constrói, etc. e tal. Mas quando a gente recebe, é adoração. E tem que ter isso muito claro na cabeça. Porque é adoração ao Senhor. O que exerce liderança deve estar à frente das pessoas, deve ter como objetivo principal o cuidado do ministério, dos ministros e das famílias. Se a visão da pessoa não for cuidar dos sacerdotes e das famílias, cuidar dos sacerdotes, é o que a gente vê no Antigo Testamento, e das famílias, o que a gente vê no Novo Testamento, a visão da pessoa está equivocada. A visão da pessoa está equivocada. Exige-se coração voluntário, exige-se coração solidário, exige-se coração misericordioso. Quem exerce governo, quem preside, quem lidera a igreja, precisa servir com generosidade, precisa servir com misericórdia. Amém?